Olha aí, eu e você juntos novamente, mais uma vez, neste 19º dia de estudos e leitura da Palavra de Deus. Que maravilha! Glória a Deus! Bênção, bênção, muita bênção. Espero que você esteja aproveitando ao máximo. Mande suas sugestões, né? Faça seu comentário. Eu estou sempre colocando aí nos e-mails, nas publicações, um e-mail, né, específico para que você possa fazer perguntas, tirar dúvidas, para que aqui eu não estenda muito o vídeo. Então eu estou me limitando apenas a fazer a leitura literal com pequenas intervenções, de maneira que você se sinta motivado a estudar, pesquisar, buscar, aprender e apreender, né? Aplicar esta palavra na sua vida, que eu tenho certeza vai ser um grande diferencial. Aleluias! Glória a Deus! Deus te abençoe! A segunda leitura desse 19º dia está aí na tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Serão também hoje 2 capítulos. Capítulo 11 começa falando do pecado de Davi com Batseba. E diz assim: E aconteceu que, tendo passado um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, e destruíram eles os amonitas, e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama na hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: Aquela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundícia. E ela voltou para a sua casa. E concebeu a mulher e mandou dizer a Davi: Eu estou grávida. Olha que complicação. E Davi então mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem, e se o povo estava bem, e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor. Olha só que negócio. E não desceu para a sua casa. Davi ficou sabendo disto, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: Não vieste tu de uma jornada? Por que, pois, não desceste à tua casa? Davi queria, que Urias, ao retornar em casa, tivesse relações com sua mulher e não descobrisse que aquela gravidez fosse de Davi. E Urias respondeu a Davi: A arca e Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe e os servos de meu senhor acampados no campo. Haveria eu de entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. E Davi então disse a Urias: Fica-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte.
E Davi o convidou e lhe fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. E ele saiu à tarde a dormir em sua cama com os servos de seu senhor, mas não desceu para a sua casa. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias diante da força da batalha, e lhe desamparem, para que seja ferido e morra. E assim foi que, quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram com Joabe, e caíram alguns do povo dos servos de Deus, e entre eles estava Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez Davi saber de todos os assuntos daquela guerra. E ordenou ao mensageiro, dizendo: quando acabares de contar ao rei todos os assuntos da guerra, se o rei começar a zangar-se e lhe disser: por que vos aproximaste da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que devíeis atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezede? Não jogou uma mulher de sobre o muro num pedaço de uma roda de moinho, de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes perto do muro? Então tu lhes dirás: também teu servo Urias o heteu morreu. E o mensageiro foi, e chegando contou a Davi todas as coisas que Joabe lhe tinha enviado a dizer. E o mensageiro disse a Davi: é certo que prevaleceram contra nós os homens que saíram a nós ao campo, se bem que nós os fizemos retroceder até a entrada da porta. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e morreu também o teu servo Urias, o heteu. E Davi disse ao mensageiro: dirás assim a Joabe: não tenhas pesar disto, pois igualmente a espada consome este ou aquele. Esforça a tua batalha contra a cidade até que a derrotes. Esforça-o tu assim. E ouvindo a mulher de Urias que seu marido Urias estava morto, lamentou por seu marido. E tendo passado o luto, enviou Davi e a recolheu na sua casa. E foi ela sua mulher, e deu à luz um filho. Mas isto que Davi fazia foi desagradável aos olhos de Deus. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi, o qual, vindo a ele, disse-lhe: havia dois homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais que uma só cordeira, que ele tinha comprado e criado, e que tinha crescido com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado, e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele. Olha que interessante. Mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. Então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte. Não sabia Davi que estava condenando-se a si próprio. E ele deve pagar pela cordeira o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Davi:
Eu te ungi por rei sobre Israel e te libertei da mão de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Depois disto lhe dei também a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, tiveste desprezo pela palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. O negócio é duro. A Urias o Heteu tu feriste a espada, e tomaste por tua mulher a sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pelo que agora a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezaste, e a mulher de Urias o Heteu tomaste para que fosse tua mulher. É por isso que mais adiante vocês verão em que muitas desgraças acontecem na família de Davi. Irmão estuprando irmã, e um outro filho se levanta para tomar o reinado dele. Muitas coisas ruins aconteceram na vida de Davi por causa deste assunto, deste gesto, desta atitude. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa. Pois as tuas mulheres tomarei diante de teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual à vista deste sol se deitará com tuas mulheres. Porque tu tens feito em oculto, mas eu farei isto diante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, visto que com este negócio fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá certamente. Aqui é uma lição enorme que a gente precisa tirar. Quando nós cometemos certos pecados, nós estamos denigrindo a palavra de Deus. Estamos indo de encontro, sendo um mau exemplo. Davi, como rei, não podia ter feito o que fez. Ele foi um mau exemplo para os próximos a ele e para todo o seu reinado. Por isso, o castigo de Deus na vida de Davi. Verso 15. E Natã então voltou para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, e adoeceu gravemente. Então Davi rogou a Deus pela criança, e jejuou Davi, e recolheu-se, e passou a noite prostrado na terra. E levantando-se os anciãos da sua casa, foram a ele para fazê-lo se levantar da terra. Mas ele não quis, e nem comeu pão com eles. E ao 7º dia aconteceu que morreu a criança. Mas os seus servos não ousavam lhe fazer saber que a criança tinha morrido, dizendo entre si: quando a criança ainda vivia, lhe falávamos. Mas não queria ouvir a nossa voz, pois quanto mais se afligirá se o dissermos que a criança morreu. Porém, Davi, vendo os seus servos falar entre si, entendeu que a criança havia morrido. Por isso disse Davi a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi levantou-se da terra, se lavou e se ungiu, mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E lhe disseram os seus servos: o que é isto que tens feito? Pela criança, estando viva, jejuavas e choravas, e agora que morreu, te levantaste e comeste pão? E ele respondeu: vivendo ainda criança, eu jejuava e chorava, dizendo:
quem sabe Deus terá ainda compaixão de mim, de maneira que viva a criança. Mas agora que já está morta, por que tenho de jejuar? Eu poderei fazê-la voltar? Vou a ela, mas ela não voltará para mim. Mais uma lição aprendemos com Davi, né? O que você tiver que fazer por alguém, faça enquanto está viva. Porque morreu, depois de morta, não há mais o que se fazer. E Davi então consolou a Batseba, sua mulher, se deitou com ela, entrou a ela e deu ela à luz um filho. E chamou seu nome Salomão, ao qual amou o Senhor. E enviou pela mão de Natã, profeta, e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. E Joabe pelejava contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então enviou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: Eu pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúne agora, pois, o povo que ficou, e assenta acampamento contra a cidade. Toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame o meu nome sobre ela. E reuniu Davi todo o povo contra Rabá, e a combateu e tomou. E tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava 1 talento de ouro. Olha para isso. Que bênção, né? E tinha pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e trouxe muito grande despojo daquela cidade. E tirou além disso o povo que estava nela, e eu pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos, e o mesmo fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Então aqui nós temos a narrativa do pecado cometido por Davi, que lá na frente trará grandes consequências para a sua vida e a sua família. E mais uma grande vitória de Davi sobre os amonitas, além do nascimento do seu filho Salomão, que o sucederá como rei depois da sua morte. Deus te abençoe.